Olá, estamos começando mais um podcast Voz da Cidade. Essa tarde maravilhosa, estamos aqui com o Coronel Fiuza, lembrando que o nosso podcast tem um oferecimento da CW Fibra Internet, a melhor internet e tem cobertura em todos os bairros da nossa região, em Ribeirão das Neves e Esmeraldas. Não perca tempo, corre para instalar na sua casa. CW Fibra Internet de alta qualidade. E lembrando que se você falar que ouviu aqui no podcast, ouviu em nossa página, Voz da Cidade, você pode adquirir 500 megas por apenas R$ 79,90. Gente, é muita internet, então não perca tempo. Corre lá e é só para novas aquisições. Então não deixe de participar. Ligue lá e peça para instalar, inclusive instalação grátis. Gente, tudo de bom. Estamos aqui nessa tarde, neste programa. Hoje nós estamos iniciando o programa Lei e Ordem. Nós vamos falar um pouquinho de polícia, de policiamento, de leis, de segurança. E hoje nós vamos bater um papo com ele, que foi comandante do 18º Batalhão, também foi secretária adjunta aqui na Secretaria de Defesa Social e pela Prefeitura de Contagem. Hoje ele está aqui conosco, tirou um tempo para vir bater esse papo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a criminalidade aqui na nossa região, sobre esses pontos que às vezes preocupam o morador, preocupa todo mundo, né, gente? Segurança pública é algo que tem preocupado muito, mas lembrando que está escrito lá na Constituição, que é dever do Estado e responsabilidade de todos? Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Todos. Então nós vamos bater um papo aqui com ele, Coronel Fiuza. Prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado pelo convite. Sou eu quem agradeço por o senhor ter aceitado. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente aí um pouquinho, né, quem é o Coronel Fiuza, os trabalhos aí do senhor. Pode ficar à vontade. Coronel Fiuza, né? Meu nome é Antônio de Sales Fiuza Gomes. Nasci em uma família católica, né? Cristã, católica. Eu tenho tio padre, tias freiras. Sério? Sério. Aos 8 anos eu fui atropelado no Natal, no dia 25 de dezembro. E quando avisaram meus pais, eles foram, antes de ir no pronto-socorro, foram no convento, na Catalão ali, convento das Irmãs Franciscanas, e minha mãe pediu às irmãs para rezar e foi atrás de mim lá no pronto-socorro. Até chegar no pronto-socorro, minha mãe fez promessa para vários santos e eu cumpri. Fui um pagador de promessa, né? A gente tinha que ir mensalmente na igreja de Padre Eustáquio, igreja de São Judas Tadeu, São Francisco, São José, Nossa Senhora Aparecida, São Geraldo em Corvelo. Então eu fui um pagador de promessa. Mas graças a Deus a vida é muito boa, a gente tem que agradecer muito a Deus. Sou casado, tenho um filho que hoje ele está com 30 anos, é médico, oficial médico da Polícia Militar, é tenente, trabalha no Hospital Militar, trabalha na Santa Casa. Ele é clínico geral e nefrologista. A esposa também médica e advogada. E agora eu estou com uma netinha que está completando 3 anos, vai lá em casa todos os dias, é uma benção a netinha. Na questão da polícia, eu entrei na polícia em 1979. Né? Nossa, sabia que é o ano que eu nasci? Você lembra o mês? Eu entrei em 1º de março de 1979. É depois que eu nasci. E eu formei aspirante. A gente pode escolher 3 locais. Eu pedi bombeiro, o bombeiro era PM, então eu pedi bombeiro. Pedi, falando nisso, hoje é Dia Nacional do Bombeiro Militar. Então, parabéns a todos os bombeiros militares de Minas Gerais pela coragem, pela bravura em socorrer e proteger, né, e salvar vidas. O soldado do fogo. Pedi para ir bombeiro, cavalaria e
florestal. E, na realidade, eu fui para o batalhão de choque. Nossa. Você pode escolher, mas eu fui para o batalhão de choque. Aí servi na companhia de choque, na companhia Rotan, e depois fui para o Palácio, trabalhar no gabinete militar do Tancredo Neves. Aí fiquei com Hélio Garcia, Newton Cardoso, Hélio Garcia de novo. Aí saí para fazer curso na academia, como capitão. Aí fiquei na academia, aí fui para o 1º batalhão como major, e aí como capitão para o 1º, major no 22º subcomandante, e como major eu vim comandar o 18º Batalhão, que era uma das maiores unidades da Polícia Militar, com 1.200 homens, e eu major comandando o batalhão. E tinha outro major subcomandante e os outros capitães, tenentes, sargentos, cabos, soldados. Foi uma unidade que eu fui muito feliz. Eu fui recebido de braços abertos pela população de Contagem, me tornei cidadão honorário, aprendi a gostar e a amar a cidade de Contagem, me sinto seguro, tranquilo, em qualquer lugar de Contagem. Eu vejo pessoas amigas para todo lado. Nós, na época, estávamos implantando os núcleos de policiamento comunitário. Então, em cada bairro, você tinha uma reunião comunitária com as associações comunitárias, e eu fui em todos os bairros de Contagem. E nós vimos, assim, naquela época, né, 97, 98, 99, 2000, eu saí em 2001, foi uma época que a polícia estava com o Estado estava com muito pouco recurso. Nós não tínhamos viaturas tudo quebrada. Então, a gente fizemos essa estratégia do policiamento comunitário, onde a população fazia fazia o que a Constituição fala, né? Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, as pessoas entendiam isso, a sua responsabilidade, e passava a ajudar a polícia, sendo os olhos e ouvidos da polícia. Onde a gente implantava o núcleo de policiamento comunitário, zerava as ocorrências, não tinha ocorrência, porque a população mesmo ajudava a olhar, se tivesse algum suspeito, já acionava, já tinha o telefone da companhia, acionava a companhia. Então, os índices de criminalidade baixou muito nessa época, e onde a gente implantava o núcleo comunitário, zerava as ocorrências. E, além disso, você valorizava o militar, e vou dar um exemplo. Um capitão comandante da companhia 26 chegou para mim e falou: comandante, esse sargento aqui é muito ruim, ele é péssimo, ele é isso e aquilo, que o cara só fica sujo, arrumado, mal arrumado. Aí eu falei: chama o sargento para conversar comigo. No dia que o sargento veio, quer dizer, não marcou no outro dia, quando ele veio, no mesmo dia, o presidente da associação de bairros lá do Água Branca me ligou, querendo implantar o núcleo comunitário. Aí eu falei: vamos implantar daqui uma semana. Marcamos para o dia tal, lá daí uma semana. Aí o sargento chegou, já veio falar comigo, de cara a farda suja, né? Aí eu já chamei a atenção dele e falei: se você é soldado, você tem que ser o melhor soldado do mundo. Se você é sargento, você tem que ser o melhor sargento do mundo. E o capitão comandante de companhia não queria ele na companhia. Aí eu falei: mas eu vou pegar ele que não serve para você e vou mandar para qual capitão? Né? Então você tem que resolver o problema do sargento. Bem, manda ele vir falar comigo. Aí quando esse sargento chegou, depois de chamar a atenção e orientá-lo, eu falei: você vai ser o coordenador do núcleo comunitário do Água Branca. E daqui uma semana eu vou te apresentar à população. Aí fizemos uma reunião, eu apresentei, esse é o sargento
não vou falar o nome dele, mas eu até lembrei aqui, mas é melhor não falar, mas esse é o sargento fulano de tal, ele vai coordenar o policiamento comunitário do bairro. Todos os problemas vocês vão levar para ele e ele vai administrar. Resultado, o bairro zerou as ocorrências, todo mundo ficou apaixonado, todo mundo começou a falar, o melhor sargento do mundo, querendo dar prêmio para o sargento. E o sargento ficou bom mesmo, ele ficou todo animado, ele fez cartão dele com o nome dele, telefone particular, distribuiu para a população, para ligar para ele, e trabalhava de 24 horas, ou seja, ele animou e ele se sentiu valorizado. Sim. Né? Ele se sentiu valorizado, e ao ponto do capitão depois falar que o melhor sargento da companhia era ele. O cara que era péssimo passou a ser o melhor sargento. E aí... Que coisa impressionante. Como o Estado, naquela época, não dava os recursos que precisava, então nós não tínhamos a rádio de comunicação, HT, rádio portátil para o soldado. Com 1.200 homens, a gente tinha 60 rádios de comunicação, não tinha HT de falar. Aí até o Durval Anjo, na época deputado, ele participava muito dessas reuniões, porque ele é de Contagem, né? E ele participava dessas reuniões, todo lugar que tinha uma reunião comunitária, aparecia o deputado lá. E ele ouvia eu falando da gente precisava mais de rádio do que de revólver, do que de arma. O que a população respeita o militar. Né? Até o bandido respeita o militar. Raramente o bandido enfrenta a polícia. Hoje já tem mais casos por causa da droga. Aí o cara está sob efeito de droga e é outra história. Mas naquela época que tinha pouca ainda o uso de droga, a população respeitava o soldado. Então eu falava, é mais importante o rádio do que a arma. A arma a gente tinha, não tinha o rádio. E o Durval chegou a falar isso na Assembleia lá, eu recebi medalha da Legislativo lá, indicado pelo deputado Durval, e ele me elogiando por causa desse pensamento nosso. E a população, então, se juntava, fazia uma vaquinha e comprava o rádio para a polícia. Isso era todo o bairro. Era rádio, moto, carro. Aqui no Icaivera, compraram um Fusquinha. Isso em 1999. A população do bairro Icaivera comprou um Fusquinha para a PM. Então, era um Fusquinha, nós pintamos, era branco, cinza e branco, né? Foi pintado de cinza e branco, eu não lembro mais o prefixo, e ele rodou no Icaivera, e aquele equipamento doado pela comunidade tinha prioridade naquele bairro, mas ele atuava no outro bairro também. Então, o Fusquinha ficava determinados horários no bairro de Icaivera, e no outro ele vinha aqui para Nova Contagem ou para qualquer lugar que a gente determinasse. Era um cartão-programa e a gente comunicava à população. A viatura vai ficar de tal hora a tal hora. Então, se a viatura não tivesse lá, ou o soldado, ou o sargento que ficou combinado, a população ligava para o comandante. Falava, comandante, o senhor falou que teria aqui a viatura e ela não está aqui. Então, eu mandava o tenente lá atrás, falei o que estava acontecendo. Então, isso foi uma época que eu fui muito feliz, muito trabalho, trabalhava muito, todo dia tinha reunião comunitária, eu chegava em casa às 10 horas da noite, quase todos os dias, mas foi um período muito feliz. E nós percebíamos que a população que já paga imposto, ainda tinha mais um imposto, entre aspas, aí, da Polícia Militar, né? Porque o comandante chegava e falava, não temos rádio, aí eles faziam a vaquinha e compravam. Então eu falei, nós temos que fazer uma união da população e essa população exigir do governante que
dê equipamentos, porque nós pagamos impostos alto, deve ser o maior ou um dos maiores do mundo. Então, nós temos que ter uma polícia bem equipada, equipamentos bons, e aí foi quando então veio a ideia do Conselho Comunitário de Defesa Social. E isso foi em 1999, 98, a ideia acho que nós implantamos em 99. Cada região de Contagem tinha um Conselho Comunitário de Defesa Social. E na mesma época, São Paulo criou o CONCEP. 2000, parece que São Paulo foi no ano 2000. Só que lá em São Paulo, a Polícia Militar criou um CONCEP, que é um Conselho de Segurança Pública, com o capitão da companhia presidindo o conselho. E aí tinha o capitão, o delegado, alguém representante da sociedade, alguns representantes da sociedade. Só que nós falamos, não, a Polícia Militar e os órgãos do Estado participam do conselho, mas quem vai mandar no conselho, quem vai tomar a frente, teria que ser, porque a Polícia Militar está ligada ao Executivo. E o Executivo é que tem que dar o equipamento. Então, se o comandante começar a criar caso, falar assim, governador, preciso de mais viatura, eles falam assim, vamos tirar esse comandante aí, ele é muito bom aqui em Contagem, eu estou precisando dele lá em Pedra Azul, lá está precisando de um comandante bom desse jeito, e manda ele lá para Pedra Azul. Então, não tinha como o militar exigir nada do Estado. E já a população, que já pagava, essa sim passava a exigir. E foi muito bom esse conselho, começou a colher os frutos disso, viaturas, equipamento, rádio começou a chegar. E de tão bom esse conselho, o Coronel Severo, que era chefe do Estado-Maior, em 2001, resolveu criar o CONCEP. E eu, quando fiquei sabendo, ele comandante-geral? Ele era chefe do Estado-Maior, pegou o nosso conselho aqui e foi replicar na polícia toda. Só que mudou o nome. Aí, quando mudou o nome, eu fui até ele e falei, comandante, vamos manter o Conselho Comunitário de Defesa Social, é muito mais amplo. A palavra comunitário, ela é marcante, ela envolve a comunidade. A defesa social é maior do que segurança pública. Segurança pública cuida da criminalidade. Já a defesa social, ela cuida da defesa civil, de salvar pessoas de desastre, de incêndio, buraco em via pública, luz que está faltando. Então, esse nome ele era muito importante. Aí o Coronel Severo falou que ia estudar com o Estado-Maior dele, né, com os oficiais que a polícia tem assessoria, e ele entendeu, então, que colocasse a palavra comunitária, mas mudou o nome para segurança pública. Era a intenção do alto comando da polícia naquela época. Então, aí foi então criado esses conceitos, e em Contagem especificamente, que nós tínhamos, era Conselho Comunitário de Defesa Social, foi mudado o nome dos nossos conselhos para CONCEP também. E aqui em Nova Contagem tem né? A Estela é a presidente, e em cada companhia tem um conselho que estão muito quietos, não estão atuantes, talvez porque os órgãos públicos hoje estão bem equipados, né? Então, nessa finalidade aí de buscar equipamento, já não está tão importante. Então, o conselho acaba ficando muito quieto, muito parado. Mas ele é importante na medida que ele
ajuda a comunidade a prevenir assaltos, prevenir roubo, prevenir homicídio, orienta, o conselho serve para orientar a população sobre situações de risco, né? Nós temos hoje as forças públicas, né? As forças de segurança, a Polícia Militar, tem conseguido índices muito bons aqui na região de Nova Contagem, em Contagem. Então, mas a gente precisa de orientar a população. Você tem que chegar num local, a pessoa tem que saber, qualquer lugar que ela tiver, ela parar e pensar, se acontecer um problema aqui, qual porta que eu vou sair? Ontem eu fui fazer um exame de sangue, né, de rotina, no Hermes Pardini. Aí eu sobe num prédio, sai, você fica numa sala quase 4 vezes esse tamanho aqui, mas que tinha muita gente. Aí eu falei só, eu dei a escada aqui. Eu viemos de elevador, 5º andar. Aí eu fui procurar a escada, achei a escada larga, aberta, tinha porta corta-fogo. Porque se tiver aquele negócio da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, as pessoas estavam lá dentro, poucos devem ter preocupado em onde tem a porta de saída. Verdade. Onde é a saída, onde é a porta de saída. Né? Por exemplo, local de festa, a porta não pode ser desse jeito aqui, ó. Ela não pode abrir para cá. Ela tem que abrir para fora. Então, se tiver várias pessoas que precisarem sair correndo, você tem que abrir a porta. Então, e você vai causar às vezes não vai nem conseguir abrir a porta. Ninguém vai conseguir a porta. Ninguém consegue abrir a porta. Né? Então, você precisa de ter esses conhecimentos. No Japão, hoje até na China, eles treinam criança de 3, 4 anos de como sair numa sala de aula, qual a escada, por exemplo, na hora que você está em pânico, descendo a escada, você está num prédio, no 10º andar, começa a pegar fogo. Você tem que descer de escada. Como é que você desce da escada? Você tem o lado que você tem que descer. Você não pode descer, porque se o bombeiro estiver subindo, o lado da esquerda, né, sua, é o lado que o bombeiro está subindo. O bombeiro, você está fugindo, o bombeiro está entrando. Então, você tem que estar do lado esquerdo, você tem que dar a mão para o bombeiro subir. Senão, você vai trombar com o bombeiro e não vai passar. Então, você tem que treinar, até as crianças têm que ser treinadas para quando chegar adulto, já saber. Mas como nós não tivemos esse treinamento, então, isso é um papel do CONCEP, orientar e explicar. Por que você está dirigindo um carro? A direita tem preferência. Você sabe? É mais rápido. Não, porque a esquerda, você está dirigindo aqui, ó, tem a coluna aqui, ó. O carro tem a coluna aqui e aqui. Então, a sua esquerda, a coluna, vai fazer um ponto cego. Você não vai enxergar quem está vindo de lá. Já à direita, você está vendo. Então, se você está vendo que está vindo um carro de lá, você tem o dever de dar a preferência para quem você está vendo. Aí você está vendo ele vindo, então você para. Ele que está vindo de lá, ele não está te vendo. E quando eu estou nesse lado de cá, está vindo um carro de lá, eu não estou vendo ele, mas ele está me vendo. Então, por isso, não foi porque o cara lá, um retardado, resolveu falar que a direita que tem preferência. Não, é porque tem motivo. O motivo é esse, porque quem está dirigindo o carro é direito. Outra coisa, deu seta, o outro motorista tem que saber que a seta é preferência. O cara está na outra faixa, está na faixa de lá. Deu seta para entrar na sua faixa, ele tem preferência. Você tem que deixar ele entrar. Aí o cara vai disputar com o outro. Não, é eu que vou e não deixo entrar. Aí tromba. Né? Então, o bom motorista tem que... O da frente, lá, o do lado, deu seta, a preferência passa a ser dele. Você está numa faixa, você vai mudar de faixa, você dá seta, o motoqueiro a 50 metros, xingando. Aí o meu filho, eu estou dando seta. A seta, a preferência é minha, você tem que parar. Você tem que dar a preferência para quem está dando seta.
Agora, se o cara manobra sem dar certa, aí ele está errado. Sim. Aí o de trás pode buzinar e xingar ele. Né? Mas a gente tem que dar preferência. E isso é o trabalho do CONCEP, da rádio, orientar. Né? De orientar a população para a população se alertar para não ter acidente, na medida que a gente consiga orientar, né? Então, essas dicas, ou pode chamar de dica, mas essas formas de atenção que as pessoas têm que ter para prevenir assalto. Por exemplo, loja costuma colocar o caixa da loja no fundo da loja. Provado que o caixa no fundo da loja, o ladrão deita e rola. Porque ele chega ali e faz o assalto, ninguém vê, ele vai embora. É verdade. Então, você tem que colocar o caixa da sua loja, onde você pega e recebe dinheiro, na entrada da loja. Porque todo mundo na rua, os vizinhos do comércio, estão vendo você recebendo dinheiro, e se o cara for assaltar, ele fala assim, ih, aquele cara ali está me olhando, o outro ali está me olhando. Aí ele não assalta você. Então, todo comerciante deve colocar o seu caixa, onde recebe o dinheiro, mais na entrada, mais na porta da loja, que aí todo mundo está vendo. Né? Então, Nossa, achei super interessante. Se a gente pudesse fazer um trabalho desse com os comerciantes aqui, né? É importante fazer, distribuir folhetos. Nós vamos pedir o comandante para vir trazer, né, o comandante de companhia, né, o da 38, fazer. A Polícia Militar já tem isso impresso, folheto, né? Então a gente pode fazer um trabalho desse aqui. Uma forma de prevenção, né? Um trabalho preventivo, ações preventivas. Esse trabalho comunitário, ele é muito importante envolver toda a comunidade, porque todo mundo faz parte, tem responsabilidade da segurança. Sim. Se você está na sua loja, está vendo um suspeito aproximando da loja do vizinho, você alerta o vizinho. Sim. Né? Nós chegamos a criar aqui em Contagem, no período do Conselho Comunitário de Defesa Social, apito. Então, se você visse qualquer suspeito na rua, você apitava. Aí o outro também apitava. Ninguém está acusando ninguém. Todo mundo está apitando. Aí o bandido que ia assaltar, você fala, que merda é essa? Todo mundo apitando aqui. E todo mundo apita sem saber por quê também. Não, mas sabe que tá acontecendo alguma coisa. Um sabe que ele tá achando que aquele cara é suspeito, vai assaltar ali. Aí ele apita, mesmo se ele estiver na dúvida, mas ele não está acusando o cara. Ele simplesmente apita. Aí, ou seja, chama atenção, o ciclo longo. Aí o outro ouviu, pega o apito, o outro, a rua toda fica atenta, todo mundo fica assim. Quem que é diferente nessa rua aqui? E quando é bairro de residência, todo mundo conhece todo mundo. Então, você, no instantinho, aquele ali que é o diferente. Às vezes nem é suspeito, ele está só de passagem, caminhando, coitado. Não tem nada a ver com a história. Mas é um suspeito, então... E se ele tiver com más intenções mesmo, ele vai embora. Por isso que onde a gente implantava os núcleos comunitários, zerava a ocorrência. Não tinha mais ocorrência. Né? Então, é importante o envolvimento da comunidade, participar, os comerciantes, uns conhecerem o outro, você conhecer, ajudar. Aliás, é dever das pessoas a cidadania. Sim. Você não recebe R$1 para ser presidente do CONCEP, mas você está fazendo, está perdendo seu tempo, às vezes perde até a noite, né? Acorda de noite, vê o que eu tenho que fazer. Exatamente. Gente, e faz planejamento. Né? Então, quando acordar à noite pensando, levanta, anota, deixa lá o que você estava pensando e aí você deita e dorme. Porque se você não anotar,
Você fica a noite toda pensando naquilo e não dorme. Então, se você acordou, eu tenho que fazer isso amanhã, preciso fazer isso. Então, levanta, anota o que você lembrou, anota lá, aí você deita e dorme. Agora, se você não anotar, você vai ficar a noite toda lembrando daquilo. Sim, é verdade. Nossa, muito legal. Coronel, mas a gente está com umas perguntas aqui para fazer para o senhor, de algumas pessoas, que eu vou ler. Vou começar com a pergunta do Daniel, que é aqui de Nova Contagem. Quais as medidas deveriam ser tomadas para que nossa região volte como estava uns anos para cá? Tivemos uma Nova Contagem muito violenta e depois tivemos uma Nova Contagem em paz. De uns meses para cá, estamos tendo diversos problemas. Daniel, de Nova Contagem. Então, a pergunta dele é... Entendi. Nós tínhamos antes, no período do Conselho Comunitário, chegamos a zerar as ocorrências em Nova Contagem. Depois foi aumentando, aí começou a entrada das drogas, foi aquele negócio demais, e não tinha polícia que dava conta das drogas, né? Então ficou um negócio, estourou mesmo a questão da violência. Depois, com a estratégia nova da Polícia Militar, com recursos às bases comunitárias, foi um recurso muito bom, porque antes você tinha posto comunitário. Quando você tinha um posto, você tem que tomar conta daquele local, dia e noite. Aí você gastava 12 homens para tomar conta de um posto, só tomar conta do posto. Hoje não. Por que 12? 24 horas. Você tem dois, refolga, um monte de gente. 2, 4, 8, no mínimo 8. Você tem que gastar. Mas chegava a gastar 12 por posto. Aí quando você chega hoje na base comunitária, ela está no turno que mais precisa. Porque de madrugada não tem ocorrência nenhuma, não tem ninguém na rua. Pouquíssimas pessoas estão andando na rua. Então você não precisa de ter esse posto funcionando. Aí as bases móveis elas são recolhidas para dentro do quartel e pronto. No horário que precisa, né, 13 horas até 22, por exemplo, e cada local em um horário, você vai pôr a base ali. E isso foi não foi inventado, não, porque antigamente já tinha base comunitária móvel. Mas sempre teve. Antes de mim já tinha base comunitária móvel. Só que o conceito era o seguinte: separava hoje na praça. Praça do Coreto aqui. Praça do Coreto. Aí amanhã punha lá na frente lá da casa de apoio. Entendi. Aí cada dia ia para um lugar. O conceito era esse. A população não sabia onde a base estava e então ficava aquele trem meio no coisa. Hoje não, a população sabe que no horário tal a tal a base vai estar lá. Então virou ponto de referência. A Polícia Militar ficou visível para a população, né? O Estado ficou visível. Porque o Estado é o funcionário público, né? E o Estado que a gente vê é a Polícia Militar. O outro Estado a gente não vê direito. Aliás, você vê o professor quando você está na aula assistindo, mas se o professor estiver andando na rua, é raro você saber que aquele ali é um professor, né? Então, uma empregada do professor nosso dando aula, ele pegou e falou assim: a minha empregada viu um soldado da cavalaria passando e virou para mim e falou: professor, ali vai o Estado. Ali vai o Estado, montado no cavalo. Falando nisso, a cavalaria completou no dia 9 de junho, né? 250 anos. A cavalaria, é o Regimento Regular de Cavalaria de Minas, que deu origem à Polícia Militar. Eu ia falar isso, mas a Polícia Militar não tem 250 anos? Mas quem foi criado foi o Regimento de Cavalaria. Olha só! Você já foi da cavalaria? Não foi. Quis servir lá, mas não consegui. Eu sou apaixonado com cavalo, mas não tenho cavalo,
mas acho lindo, e assim, acho maravilhoso o animal, e é um policiamento eficiente, porque ele fica mais alto do que a população. Eu servi no 1º Batalhão, é o centro de Belo Horizonte. Então, você chega na Praça 7, 2 milhões de pessoas passando, e o soldado some. Você não vê o policiamento. Aí o soldado montado, você vê. Aí foi quando eu sugeri o comandante, porque eu fui de carro até Fortaleza. E eu fui daqui de Minas até Ceará, lá na Fortaleza, sem ser parado em lugar nenhum, exceto na Paraíba. Quando eu cheguei na Paraíba, tem um rio lá, eu não estou lembrando se é em São Francisco, sei lá, isso é em São Francisco, sim. Na divisa, tem uma blitz da Polícia Militar fixa há anos. E, nessa época, a Polícia Militar da Paraíba colocava um caixote de madeira de 1 metro de altura por 1 de largura no meio do asfalto. E um soldado com capacete, fuzil, e parava o trânsito. Aí eu falei com o comandante, interessante, vamos pôr esses caixotes lá na Praça 7. Aí o comandante falou assim, boa ideia, só que é o seguinte, eu quero um caixote, mas coberto, o soldado não ficar no sol. Porque lá na Bahia, na Paraíba, o soldado ficava no templo lá. Ainda falei ao comandante, o cara ficava no solão lá, o único lugar que eu fui parado. Aí o comandante era o coronel Bicalho, Genedepes Bicalho. Aí ele falou assim, eu quero pode projetar esses desenhos aí, faz o projeto que eu quero. Aí nós fizemos um posto de observação, foi o nome que dado, de 1 metro por 1 metro, mas a 2 metros de altura, e acima de 2 metros, os canos em volta, tudo de cano de ferro, e um chapeuzinho. Só que por não ter dinheiro, nós conseguimos patrocínio, o chapeuzinho ficou bem pequeno. O telhado de ferro, de lado, ficou pequeno, também de 1 metro. Porque se ele ficasse maior, dava mais sombra e tal. Sim. Então ele ficou assim, o telhado assim, depois descia e coisa. Aí o soldado apelidado Foguetinho. Quem que vai foguetinho? Parecia um foguete mesmo. E parecia um foguete. Você subia no foguete, ficava lá com binóculo e tal. Aí o resultado, resolveu o problema de criminalidade na Praça 7 ali. Então, o cavalo põe o soldado numa posição mais alta e tal. Bom, então nós tivemos, voltando à pergunta, nós tivemos um período de violência por causa das drogas, depois com os recursos, drone, a Polícia Militar usa drone, as próprias bases, motos, várias motos, viatura, carro, à vontade, né? Hoje o que não falta é recurso para a Polícia Militar. Com isso, conseguiu baixar muito os índices de criminalidade e Contagem é destaque nas unidades da polícia, principalmente o 18º. É destaque, ou seja, os menores índices no estado de Minas Gerais o 18º Batalhão. Sério? O 18º Batalhão é o melhor índice do estado. E o estado de Minas Gerais é o melhor índice de criminalidade do Brasil. Então, significa que o 18º é o melhor do Brasil. Exatamente. Se você olhar, é claro que deve ter algum lugar que pode ter um índice menor, né? Mas aqui mantém-se um índice muito baixo. E aí, quando acontece um caso ou outro, chama muita atenção da população. E aí fica aquela na mente, aumentou o crime, está aumentando o crime. Né? Então, não é que você não tem ocorrência nenhuma. Aí acontece um homicídio, o crime aumentou 100%. Sim, Agora, quando está tendo, a média é de 20 ou 18 homicídios por mês, o ano todo. Aí um ano aumentou foi 19,
não dá 10%, dá 5%. Então, então, isso é relativo, né? Então, atualmente, em Nova Contagem, a situação é tranquila, os índices são muito bons e aconteceu alguns casos esporádicos que o comandante, né, o Coronel Wanderson, já tomou providência, né, já deslocou viaturas da Tático Móvel, que o comandante tem uma companhia tática, que na realidade cada companhia tem seu esforço, para manter a segurança naquela região de responsabilidade. E o comandante tem uma companhia que não tem área nenhuma e que vai onde ele determina. Então, vai reforçar a 38. Aconteceu um caso lá agora, vamos reforçar lá. Vamos reforçar lá. Mas aí, essa é uma companhia dentro do batalhão? Como é que é? Ela é dentro do batalhão. Então, essa companhia, ela é dentro do batalhão, ela é a Tático Móvel, é viaturas maiores, com efetivo maior, desloca onde estiver havendo dando problema. Ela pode estar aqui, fazendo um reforço de policiamento aqui, acontece alguma coisa lá no centro de Contagem, então ele desloca, as viaturas vão para lá. A Tático Móvel, ela é para coisa. E as viaturas daqui, de Nova Contagem, permanecem aqui. Elas não vão lá. Excepcionalmente que vai. Se for um negócio muito grave, aí sai daqui e vai para lá também. Mas, normalmente, as viaturas ficam nas suas áreas. A própria comandante de companhia tem um grupo tático, porque a companhia é dividida em setores. Cada bairro é um setor, nem sempre bairro, às vezes é um bairro e meio, às vezes é 2 bairros. Tem vários bairros, né? Nós temos aqui. Então, aqui é dividido em setores. Normalmente são 4 setores da 38. Então, na 38ª Companhia, tem 4 setores, setor A, B, C e D, e tem o setor tático, que na realidade chama grupo tático. Então, esse grupo tático faz a mesma coisa que a companhia tática. Só que esse grupo tático é do comandante da companhia, o capitão, que tem essa força de deslocar o grupo tático para onde ele quiser, dentro da área dele. E o comandante desloca a Tático Móvel. E, excepcionalmente, você desloca o que for necessário. Vou fazer mais perguntas, tá? O senhor acha, isso aqui é para o senhor dar opinião mesmo, o senhor acha que o que vem acontecendo em nossa região está ligado aos comandantes da companhia ou ao governo do estado? Essa questão de aumento, as pessoas estão tendo essa sensação de que o crime aumentou aqui. Isso está ligado ao comandante de companhia ou ao governo? Flávia? Na realidade, Manda um abraço aqui para a Flávia e para o Daniel, né? Flávio, Daniel, claro, um abraço, obrigado pelas perguntas. Cada um tenta fazer o melhor, né? Então, o comandante de companhia aqui, eu tenho certeza que ele está procurando. Qual o nome dele mesmo? Não sei, mudou agora recente, eu não sei. Mas, com certeza, ele está fazendo o melhor. A estratégia de melhor existe, os mais coisas modernas. A pessoa não chega a capitão por acaso, ou a major. Sim. Então, ele estudou, ele sabe. Além disso, tem um comandante de batalhão, que é o Coronel Wanderson, que é brilhante oficial, você viu no gabinete militar, você viu no Tribunal de Justiça, é brilhante. E claro que eles estão usando tudo de melhor da estratégia. Então, e os policiais militares que estão aqui são
eu conheço a tropa do 18º é disparado a melhor tropa da polícia. Então, não é problema do militar. Não é problema, vírgula, né? Não é problema o militar ser mal preparado. É o contrário, eles são bem preparados, estão bem instruídos, estão com estratégia boa, tudo certinho. O governo do Estado, acho também que tem feito o possível, o melhor, equipamentos de melhor, viaturas novas. O comandante-geral tem lutado, né, e conseguido recursos para a Polícia Militar. Então, cada um fazendo a sua parte. E aí acontece o crime. Então, por que acontece o crime? É um triângulo. Só precisa de 3 coisas acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, a incompetência ou a falha do policiamento. Eu não acredito que isso não está havendo. Que a polícia é treinada, tem equipamento, tem drone, tem tudo de última geração. Sim. Primeiro, isso. Segundo, a oportunidade. E a terceira é a vítima desatenta. Então, o bandido querendo cometer o crime, ele sai de casa e fala assim, hoje eu vou assaltar. A vítima que sai de casa, hoje eu vou pensar como é que vai ser meu carnaval o ano que vem. E sai pensando como é que vai ser o carnaval e está totalmente desatento com as suas coisas ali. Aí o cara vê a oportunidade, não percebe a presença às vezes a polícia está até perto dele, aí ele vai e faz o assalto e a polícia prende ele. Né? Então, para não ter o assalto, o crime, a vítima tem que estar sempre atenta. Sim. Se você está sempre atento, você não é assaltado. Eu nunca fui assaltado e nunca tive tentativa de assalto, não. É mesmo? Nunca. Eu já fui. E eu não. Porque então, eu ando atento. Eu ando atento. Eu vou entrar no carro, eu olho antes, eu vejo o que eu vou fazer. Mas a mente de um policial, coronel, é diferente da nossa mente. Todo mundo tem que ter essa. Mas é o trabalho do CONCEP. O CONCEP tem que mostrar isso. Gente, nós não vamos ser vítima. Porque eu preciso de 3 coisas. Para você não ser vítima, a vítima desatenta. Então você tem que estar atento. Você pode até não estar atento, mas se você estiver pelo menos assim, olhando para os lados, a pessoa, opa, aquela ali está atenta. Né? Você tem que parecer que está atento, pelo menos parecer que está atento. Né? O vidro do carro, você deixa o vidro totalmente aberto, aí facilita o bandido, o cara dá sopa. Um simples filme no carro, você evita acidente, evita furto. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, é uma subida e tem um aglomerado próximo. Aí tinha muito assalto lá, desse jeito. O carro diminuía, o sinal fechava, aí o cara chegava com uma pedra, aí ele olhava, não tem filme, não tem nada. Aí ele vê, fica fácil ele ver que é uma mulher que está dirigindo. Fica fácil ele ver que tem uma bolsa no banco do passageiro, porque ele está vendo tudo. Sim. Aí ele chega com a pedra, bate a pedra no vidro. O vidro que não tem o filme, ele é feito, o vidro do carro é feito para despedaçar em pedacinho, para não cortar num acidente. Porque se na hora que você bater no acidente, se não quebrar em pedacinho, ele vai virar uma faca, vai cortar o pescoço do ocupante. Você não vai morrer por causa da batida, mas vai morrer por causa do vidro cortando seu pescoço. Então, por causa disso, o vidro do carro, ele quebra em pedacinho. Quando você coloca uma película, vagabunda, a coisa que for, pode ser até transparente, na hora que quebra, o vidro vai quebrar todinho, mas ele vai ficar parado ali. Então, o bandido, quando você coloca, então eu aconselho a toda, principalmente mulher que tem carro, colocar a película e, se possível, a mais grossa possível. Quanto mais grosso, melhor. Tem um apelido de semi-blindada, que não é blindado nada, é semi-blindada. Você bate, ela quebra, vira uma lata. O cara tem que amassar com força para poder enfiar a mão no carro. Então, lá na Avenida São Francisco. Não, lá perto do Papagaio ali. Eu falei o nome aqui agora.
Nossa Senhora do Nossa Carmo. Senhora do Carmo. A saída para ir para o shopping, BH Shopping. O cara batia a pedra, o vidro caía todinho, porque ele cabra todo em pedacinho, cai todinho. O motorista vai assustar, normalmente mulher, mas até homem também assusta, né? Tem uns que dá uma... tem uns que assustam demais. Estuda mais ainda. Aí ele assusta, ou ela, né, assusta. Aí afasta ainda. O cara pega a bolsa e sai correndo. E vai embora. Então, é um detalhe que o Conselho tem que ajudar a orientar a população. Vamos colocar o Isso Filme. Procura uma patrocinadora aí, vocês já fazem a propaganda do carro. Verdade. Coronel, mas nós temos muita pergunta aqui. Ai, meu Deus do céu. O que o senhor acha da falta de ações de prevenção? Ixi, esse que eu não nem consegui ler. A falta de prevenção, eu já respondi. As drogas, não. Tá. As drogas da PM em nossa região. Leonice, daqui de Nova Contagem. O PROERJ, aproveitar em cima dessa pergunta, o PROERJ, ele não age mais nas escolas aqui de Contagem? Age. E aqui nas escolas de Nova Contagem, não? Eu não posso afirmar, acredito que sim. Então, que tá agindo. Pode ser o efetivo pequeno, então vai revezando aí qual lugar que vai. Cada hora está numa região, Cada hora está num local. Pode ser isso. Sim. Mas a Polícia Militar, ela tem atuado muito nessa área aí de esclarecimento da população. Na realidade, a única forma de prevenção de drogas é conhecimento. Sim. Não adianta, depois que o cara entrou para o mundo das drogas, aí é só Deus ajudando ele a sair das drogas. Porque é muito difícil, o vício é químico. Ó. O organismo dele passa a pedir aquilo. Então, vira uma doença. Né? Então, a prevenção é o conhecimento. Aí eu estou dando a missão para o CONCEP também. Além da Polícia Militar faz isso, que em tese não é o trabalho da Polícia Militar, né? Teria que ter um órgão que lida com droga. Não tem, a prefeitura tem, o Estado tem. Ele fica vivo, acho que tem alguns trabalhos assim, não tem? Fica Vivo foi um projeto que pegaram a ação do GEPAR, da Polícia Militar. Na época era o Tenente Cláudio, hoje ele é Tenente-Coronel, comandante do Copom, o Cláudio. Mas quando iniciou esse... O Copom é o que o senhor fala, aquele de ficar... A Central, 190. Ele é o comandante da Central, esse Cláudio. Na época ele era tenente, comandava o GEPAR, o grupo tático da companhia lá do 22, do Morro das Pedras. E o Morro das Pedras era era um dos locais que tinha mais homicídio em Minas Gerais. Então o comandante pegou o tenente Cláudio, montou um pelotão para ele e falou: você vai acabar com esses homicídios no Morro das Pedras. E ele então conseguiu reduzir esses crimes lá. Aí o Estado, querendo aproveitar o fato, criou esse Fica Vivo e colocou lá a alegoria. Confete Seferti. Na época foi aproveitado o trabalho do tenente. E eu, na época, eu falei isso. Que hoje é o GEPAR. Depois transformou-se em GEPAR. Na época era um pelotão tático do comandante do batalhão. Ele pegou na companhia tático móvel, tem pelotões táticos. Tem, igual toda companhia, tem 5 pelotões, pelo menos. Então, um pelotão dessa companhia tática, o comandante falou: você vai ficar direto no Morro das Pedras até acabar com o homicídio. E acabou. Então, e nós tivemos visita de outras polícias, da polícia da Bolívia, nesse negócio aí tanto do Morro das Pedras, quanto aos policiamento comunitário, os núcleos comunitários.
no núcleo militar, veio oficiais da polícia da Alemanha entender como é que a gente fazia Então, essa prevenção, ela tem, e se a gente precisar de fazer palestra em alguns lugares, nós podemos pedir, tem o Tenente Kennedy, que sim, esses dias eu tentei em contato com ele para a gente fazer um trabalho na escola, mas ele não conseguiu atender a gente. Ele ajuda. Se precisar, fala que eu ajudo a contactar com ele, com a própria Polícia Militar, para a gente atender. Então vamos fazer, porque foi até um pedido de uma escola aqui da nossa região, porque os adolescentes lá, a diretora, Vamos teve fazer essa um percepção, ofício. sabe, dessa questão aí, e aí ela... Vamos fazer ofício. Na realidade, tem que fazer palestra na escola. Nós temos que chegar, levar pessoas que têm aptidão, né, de conversar com criança e mostrar o mal que a droga faz. Né? Porque, na realidade, fala assim, a droga é ruim. Aí o menino lá de 12 anos experimenta, esse trem é bom, não é ruim, não. O trem é bom. E aí, bom, mas é um bom que você vai precisar cada vez mais para ficar bom e destrói a sua vida, porque ele passa a não ter vontade de nada, não querer trabalhar, não querer namorar, não querer progredir na vida e a vida vai acabar. O Major Augusto está parabenizando o senhor aqui na live. Teve um outro também que mandou parabéns, depois eu vou pegar aqui o nome. Major Augusto é um amigo, um brilhante oficial. Ele é sensacional. Ele é muito bom. Ele era oficial, trabalhava na administração do batalhão, né, como almoxarife do batalhão. O almoxarife é o que cuida da manutenção do prédio, do prédio. Mas tirava serviço na rua, e ele era excelente na rua, excelente na administração, completo. Ele é um amigo, um parceiro. Um abraço, viu, Major Augusto? Um abraço, Major Augusto. Mandar aqui também para o Major Dioran. Lembra do Major Dioran? Dioran, claro. Torgui, a nossa região. Um abraço para o Major Dioran também, claro. Um amigo também. Muito bom. Está aqui mandando brilhante. Mensagem. Nova Contagem só teve oficiais brilhantes aqui. Teve mesmo. Teve um, gente, Major Aloysio. Tenente Coronel hoje. Nossa, que homem maravilhoso, meu Deus. Ele estava no Colégio Tiradentes. Ou o filho dele que estava. Não, acho que é o filho que estava, não. Ele também foi. Ele também foi diretor lá no Colégio Tiradentes. É isso aí. Um abraço para o Luiz também. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Como ex-comandante, qual a sua visão em relação ao policiamento de hoje? Rogério Márcio, do bairro Retiro. Um abraço, Rogério. Um abraço, viu, querido? Com certeza a polícia evolui, ela está evoluindo. Os atuais comandantes têm a experiência, recebeu a experiência que nós vivemos. Eu aprendi com os mais antigos, me ensinaram as experiências, tudo que deu errado, aí me falava por que deu errado, e a gente ia aperfeiçoando. Então, hoje, a Polícia Militar está muito mais preparada, tecnicamente e taticamente, com ideias modernas, né, no policiamento. E a prova disso é que nós estamos com índice de criminalidade muito baixo, excelente. Então, eu parabenizo os atuais comandantes, né, pelo trabalho que está sendo executado hoje. Isso são dados mesmo que reduziu? Ou uma sensação que o senhor... Não, eu estou falando de dados. A sensação é o que você me falou, e a gente está vendo pelas perguntas, tem parte da população que está com sensação de insegurança, que aumentou. É igual eu falei, não tinha nenhum. Acontece um caso, a ideia, estatisticamente, não aumentou nada. Né? Aumentou um caso. Claro que você não tem que falar em números, você tem que falar que é uma pessoa que morreu, lógico, tem esse aspecto. Mas em termos estatísticos, não aumentou em nada. Então,
E com os dados, não houve aumento de criminalidade em Nova Contagem. Com dados. Sim. E Nova Contagem é um dos bairros mais seguros do estado de Minas Gerais, e Minas Gerais é mais seguro do Brasil. Agora... Então eu estou morando no bairro mais seguro. Mais seguro, com certeza. Agora, o problema é você se sentir seguro. Porque a segurança plena, você não tem. Ninguém tem. Você pode achar que você tem. Ontem eu não assisto televisão de jeito nenhum. Mas como eu estava lá para fazer o exame, fiquei esperando, estava a televisão ligada na Record. Ainda bem que não era na Globo Lixo. Verdade. Era na Record. Graças a Deus. Aí na Record estava falando de um crime bárbaro, de um casal de jovem adolescente, que a menina de longe, a mais de 1.000 quilômetros de distância, namorando virtualmente lá, faz o menino matar os pais. Sim, terrível. Os pais. Foi semana passada. Ele matou o pai, a mãe, então, jogava viva ainda dentro da cisterna e matou o irmão de 3 anos. Olha para você ver, onde você está mais seguro, é dentro da sua casa. E aí você não está seguro. Então, na realidade, você tem que se sentir seguro. Então, a sensação de segurança ela é importante. Nós somos, o bairro de Nova Contagem está seguro, mas a sensação para algumas pessoas não é que está seguro. Então, é o trabalho do CONCEP de mostrar que não, nós estamos seguros. O bairro de Contagem é um dos bairros mais seguros de Contagem e de Minas e do Brasil. Então, é claro que vai ter um fato ou outro, mas nós estamos seguros. Então, é essa sensação que a gente tem que trabalhar para a comunidade ela se sentir segura. Ela se sente segura como? Conhecendo o que é o crime, como é que o crime age, né? Você ficar atento, você não vai ser vítima. Você não pode ser vítima. Você ficar atento, vendo se alguém vai ser vítima, aí você está contribuindo para a segurança de todos. Então, por isso que é responsabilidade de todos. Então, quando nós criamos o negócio do apito, exatamente isso. O outro está distraído, mas o de cá estava atento. Aí ele via, apitava e todo mundo ficava atento. Sim. Peraí, tem pergunta aqui. Boa tarde, Coronel Fiuza. Essa falta de noção... Vou ler do jeito que está, como vocês. Boa tarde, Coronel Fiuza. Essa falta de noção de segurança em simples procedimentos, o senhor acha que é uma questão cultural, perfil do brasileiro ou do ensino básico nas escolas? Essa falta de noção de segurança. É falha, para meu ver, do ensino, não é de cultura. É claro que o japonês ele tem mais cultura de seriedade, e o brasileiro já é mais avacalhado, então tem um aspecto cultural também. Sim. Mas eu acho que precisamos de aumentar o ensino. Né? Tem que ter no currículo das escolas a questão de segurança. No Japão, nós temos oficiais de Minas que foram no Japão ver como faz o ensino lá. Criança de 3 anos de idade vão com a professora e instrutores, param num cruzamento e ficam lá parados. Aí mostra o sinal. Verde, pode passar. Amarelo, atenção. Vermelho, para. Aí vem um carro e fala assim, aquele carro ali não vai obedecer o sinal de pare. Aí o sinal fica vermelho, esse cara vem e passa. Vem outro carro de lá e destrói 2 carros numa aula. Destrói 2 carros numa aula. Bate 2 carros na presença de crianças de 3 anos. Aí eles assistem aquilo. Assiste aquilo. Isso a criança vai ter o resto da vida dele, não posso passar no vermelho. Não posso passar no vermelho. Mas isso é investir em educação. Sim. Coreia. O que é Coreia? Coreia é um país pequenininho, arrasado,
de guerra, de tudo lá. É os tigres asiáticos, né? Virou exportando para o mundo todo. O país cresceu. Estudo. Investir em estudo. Aliás, vamos falar do Império lá, do Pedro II, falava que o Brasil precisava de educação de ensino. Ele pegou o Brasil, quando ele assumiu, com 95% de analfabeto. Quando ele saiu do Império, né, que foi do golpe lá da República, ele deixou, o Brasil tinha 55% de analfabeto. Então ele conseguiu reduzir o coisa. Ele investia com o dinheiro dele para brasileiro e fazer curso de medicina, dinheiro dele. Por que você chama um advogado de doutor e um médico de doutor? O título doutor é de quem tem doutorado. Sim. O título de mestre, quem fez mestrado. Né? Se você fizer mestrado, você vai ter uma mestra. Sim. Se você fizer um doutorado, você vai ser doutora. Mas o advogado e o médico é chamado de doutor. Por quê? Porque o Dom Pedro II fez uma lei lá, falou, todo médico e todo advogado tem que ser tratado de doutor. Porque ele queria valorizar o ensino, mostrar que era importante a pessoa estudar e virar doutor. Então, você vai estudar para você virar doutor. Né? Então, o ensino é importante. Então, nós vamos resolver o problema das drogas com o ensino. Nós vamos resolver o problema de crime com o ensino. Aqui, aqui nós estamos cuidando da ponta do triângulo da vítima. E como é que nós cuidamos do bandido? Como nós não vamos ter bandido? Se todo mundo é educado, todo mundo tem curso, estudou e tal, você vai ter bandido dentro do quartel da polícia? O curso lá vai ter um curso para tenente, cheio de tenente. Pode largar o que você quiser lá, que ninguém pega. Porque você não precisa vigiar, você não precisa pôr a polícia vigiando ali, não. Eles são polícia, mas... Não precisa, porque eles estuda e sabem o que é crime e tal. Quando você chega num país, Suécia, que por acaso é monarquia, né, até hoje. Sim. Chega lá, não tem crime. Que monarquia lá? É uma monarquia constitucional. O rei não manda absolutamente. Né? Porque toda vez que a gente fala assim, monarquia, você imagina a monarquia de filme. Que o rei fala assim, corta a cabeça daquele ali. Aí, claro, corta. Sim. Mata aquele ali, mata. Não existe isso mais hoje em dia. Aliás, talvez na África é capaz de ainda ter desse estilo aí. Mas a maioria dos países que são monarquia, primeiro, tem um índice de desenvolvimento altíssimo. Se você pega os 20 primeiros países com maior índice de desenvolvimento humano, são monarquia, tem alguns, tipo Estados Unidos no meio lá, mas o resto tudo é monarquia. Né? O príncipe, o rei, ele é preparado para ser rei, desde criança. Então, na Espanha, o rei Felipe, a filha dele mais velha é a princesa Leonor. Ela, desde pequenininha, todo o país fica querendo ver onde ela está estudando. Ela já fala, acho que 5 línguas, já fez 1 ano no Exército, está fazendo 1 ano agora na Marinha, e depois vai para a Aeronáutica. Então, ela está sendo preparada para ser a rainha da Espanha. Olha! Então, ela é preparada desde nova. E o cara que chega ao rei, ele vai arrumar dívida para o seu filho pagar? Não vai. Qualquer coisa que eu fizer aqui, é meu filho que vai pagar. Então, você procura fazer bem feito para não deixar. Na República, o que acontece? O prefeito entra,
ele arruma a dívida para o outro pagar. O problema não é meu, ué. Eu pego emprestado aqui, faço uma ponte que não leva a lugar nenhum, mas é bonitinho, e pronto. E vai fazendo. Aí você vê o presidente é a mesma coisa. O cara vai só endividando o país, porque ele só pensa em 4 anos. Sim. O planejamento dele é em 4 anos. O Japão é império. O planejamento lá é de 40 anos, é 50 anos. O cara pensa que daqui a 40 anos, o que vai acontecer? Alguém no Brasil já pensou em daqui a 40 anos? Na verdade, eles não pensam nem em 4 anos. Eles podem até pensar em 4 anos, mas 4 anos para o bolso deles. Mas no brasileiro, de modo geral, porque é república, pensa de 4 em 4 anos. Sim. O Dom Pedro II pensava em geração, ele pensava em que queria deixar para a princesa Isabel. Né? E a princesa Isabel, desde pequenininha, para ser foda. Agora, porque naquela época era muito mais difícil, hoje ainda é difícil, mas naquela época, mulher mandar, o pessoal achava absurdo. Sim. E ela, como princesa, ela mandava. Né? Então, quando o negócio de assinar a absolvição dos escravos. O Dom Pedro II queria, mas ele não queria brigar com os fazendeiros, com os caras que mandavam no país. E os caras falavam claramente com ele que não podia liberar o escravo, não podia libertar, né, os escravos. E o Dom Pedro II adoeceu, foi para a Europa tratar, aí ficou 2 meses lá. Nesses 2 meses aqui, ela, assinou a lei de anistia, de anistia não, mas de libertação dos escravos. Aí foi festa, o Dom Pedro II na Europa ficou feliz, mas eles derrubaram ela. Derrubaram, eu acho que derrubou porque não ia deixar ela ser rainha por causa do machismo brasileiro, principalmente naquela época, né? Brasileiro não, do mundo, né? No mundo é assim. A gente está mudando muito, melhorando muito, né? Nós temos grandes mulheres, né? Tem uma cientista paulista que desenvolveu o avião invisível do americano. No Brasil, ela não serviu. Aí foi para os Estados Unidos e ajudou a desenvolver o avião americano, que nesse ataque lá no Irã, o primeiro presidente Trump fala que tem 15 dias para pensar se vai atacar ou não. Aí manda 7 bombardeios e consegue carregar a bomba, porque essa bomba era muito pesada. Acho que é 13 toneladas. Então ela cai, imagina um negócio de 13 mil quilos caindo e batendo. Então ele afunda e ela tem um retardo para explodir. Então ela vai afundando a 60 metros e depois explode. Então essa bomba precisa de um avião muito grande. E esses B-2 são invisível ao radar. Aí sai dos Estados Unidos 8 aviões desses, escoltado. Então, no mapa, todos os radares do mundo sabiam onde é que estava indo os aviões iam. Eles foram pelo Pacífico, saíram pela costa dos Estados Unidos, do Pacífico, em direção à Ásia, né? Lá para chegar no coisa. E pousaram numa base lá. Tudo ao vivo sendo filmado, imprensa do mundo inteiro acompanhando os aviões que iam fazer o ataque. Saíram outros 7 aviões carregados com bomba, o invisível, aí voaram para o lado do Atlântico. Atravessaram a Europa, passaram em cima da Espanha, Alemanha. Ninguém viu eles. Eles passaram por cima. Que louco, né, cara? Soltou a bomba e voltou. Soltou as bombas e voltou. Sem ninguém ver eles. O de cá foi só para chamar, ô gente, aqui, ó. Sim. Aí o povo, todo mundo olhando para lá, e esse aqui foi lá e fez o ataque. E essa invisibilidade aí, foi brasileira, né? A gente tem mania de achar que nós somos cachorro vira-lata, né? Mas nós temos muitas coisas grandes no Brasil. Santos Dumont, brasileiro.
né? Aí você tem outros nomes grandes que, então, nós temos que motivar os nossos jovens, as crianças, né, as escolas, chamarem pessoas de destaque para fazer palestra para o menino. É um oficial, um tenente, vai lá dar uma palestra para o menino. Sim. Aí o menino olha para o tenente e fala, pô, eu quero ser tenente. Aí vai o tenente do bombeiro, vai o policial do delegado, chama o delegado para fazer a palestra. Isso faz ele ter referência e ver que nós somos uma grande nação. Uma grande nação. Estamos chegando ao fim, mas eu preciso muito falar de duas coisas. Queria mandar um abraço aqui para o Edson Oliveira, um amigo nosso, ele que é lá do Oliveira Gás, do espaço lá de cima do Cristo. Você já conhece aqui o Espaço do Cristo? Não. Mas vai ter a oportunidade de conhecer, sensacional. Hoje ele até pediu para falar, né, sobre esse assunto, a gente não vai poder falar muito. Na hora que estava chegando, ele tem um depósito de gás, e aí ele encontrou com os adolescentes que deveriam, inclusive, estar na escola, e ele estava ali bem, eu acho que era usando droga, ou já tinha se drogado, não lembro. Mas eram garotos, dois meninos e uma menina, uma coisa assim, muito novos. E aí ele, com essa preocupação, o que isso pode ser feito para ter um trabalho, prevenção, criar um projeto aqui dentro de Nova Contagem para alcançar essa juventude que ainda não entrou, que é aquilo que a gente falou, né? Quem entrou é só Deus para tirar. E a outra coisa também que eu quero que o senhor comente é sobre uma questão de uma mulher, que uma outra mulher tentou tirar o bebê da mão dela, ela é babá, tentou tirar o bebê da mão dela, ela foi para fazer o boletim de ocorrência, isso daí ela mandou por áudio, esse que eu estou contando. E aí chegou lá e eles não quiseram fazer o boletim de ocorrência, porque não tinham o que fazer e não quiseram. Se negaram a fazer o boletim de ocorrência e só falou para ela, isso é a mãe, né? Para falar para a babá tomar mais cuidado. Então, diante disso que eu contei para o senhor aqui, dessa moça, os policiais não quiseram fazer o boletim de ocorrência. O que o senhor acha que pode, assim, claro que o senhor não sabe, né? Não tem como a gente saber o que aconteceu. Com relação, primeiro, à questão das drogas, é o que eu já tinha falado, nós temos que criar demanda, ou as escolas também querer, e a gente fazer ciclos de palestras nas escolas. Eu sou voluntário para ir, o Kennedy tem certeza que vai. É só, talvez, o CONCEP assumir isso aí, conversar com a diretora, ver que dia, quando, e aí organiza um ciclo de palestras de prevenção talvez por um nome mais bonito, prevenção às drogas já está batido, às vezes arrumar um outro nome mais legal. Uma reduzida, né? Você acha que é melhorou? Não, as palestras, aquele combate às drogas, a gente não vê tanto mais. Mas aí falta demanda, quer dizer, pedir, porque às vezes está precisando, mas ninguém vai. Então a gente programar, criar um projeto, o CONCEP pode e deve tomar a frente disso. Quanto à ocorrência aí, que a mulher, a babá, teria sido vítima, né? Isso, a babá que foi vítima, alguém tentou tomar a criança da babá. Da babá. Aí a mãe que foi lá fazer a ocorrência. A mãe foi fazer a ocorrência. Isso aí tem que entender a ocorrência, ver o que aconteceu. Provavelmente, porque esse negócio de falar assim, não quis fazer a ocorrência, talvez ele tenha explicado, agora o que você está falando, eu estou mais ou menos entendendo, que chega uma terceira pessoa para fazer a ocorrência. A babá que é a vítima, embora verdade, a criança é da mãe, sim, mas a mãe não viu. Não, a mãe viu que na hora a motorista parou o ônibus, avisou então ela, aí ela desceu, também era vítima. Isso. Mas aí não aconteceu nada, só foi uma tentativa, então pode ter sido um mal entendido. Então, talvez possivelmente ele orientou a mãe, mas a mãe não entendeu, então por isso precisa apurar para ver o que aconteceu, se a orientação foi mal dada, ou se ele não alterou, se ele estava com má vontade em trabalhar, aí é uma transgressão disciplinar, ele vai ser punido. Pode ser que ele orientou, mas a mãe não entendeu.
pode ser que ele entenda, explicou bem, mas não aconteceu. Você sabe a história do Sutizum. O rei queria que o Sutizum fosse o comandante do exército dele. Aí ele falou assim, o Sutizum era um general chinês famoso há 2000 anos atrás, um cara bom demais. E aí o rei chamou ele e falou, eu quero que você seja meu rei, mas meu general. Mas você tem que me provar que você é bom. Eu já ouvi dizer aí, todo mundo fala que você é o melhor que existe. Eu quero o melhor, mas você tem que me provar. Pois não, rei, o que o senhor quer? Eu tenho minhas mulheres do harém, são 70 mulheres, eu quero que você faça elas virarem um exército. Pois não. Aí pôs elas lá, quais são as preferidas dos reis? Fulano e fulano. Então essas duas vão ser os tenentes. E é 30 de cá, 35 de cá, 35 de cá, ou 34, né, de cada lado, vão ser as soldados que vão marchar. Então, atenção, quando falar sentido, todo mundo toma posição sentido. Né? Fala descansar, descansa. Explicou. Agora as tenentes, manda o sentido. Aí a mulher falou, atenção, sentido. Aí todo mundo começou a rir. As mulheres todas começaram a rir. Aí o general falou assim, vou explicar de novo. Quando fala sentido, todo mundo para de rir, fica na posição, junta as pernas, tudo certinho, imóvel, ninguém pode mexer. Todo mundo entendeu? Sim. Dá o comando. Aí quando a mulher deu o comando de novo, todas começaram a rir. Continuaram a rir de novo. Todo mundo rindo. Aí o general falou assim, a instrução foi bem dada. Foi transmitida a ordem certa. Os soldados não cumprem, a falha é do tenente. O tenente que está comandando errado. A pena vai ser decapitar. Corta a cabeça das duas. Aí alguém correu lá e avisou o rei. Aí o rei mandou voltar. Não precisa matar, não. Que eu sei que você é bom. Aí o general, o cara chegou e falou, o Sutizum falou, não. O comandante deu a ordem, tem que ser cumprida. Corta a cabeça. Espada, cortou a cabeça das duas. Rolou a cabeça das duas, move o corpo para lá. Agora você e você que são tenente. Põe aqui, dá o comando. Sentido, todo mundo em silêncio, todo mundo imóvel. Ninguém errou mais. Então, é a história do Sutizum. Às vezes a transmissão não está sendo, a fala não está sendo muito boa. Mas essa não manda cortar a cabeça de ninguém hoje mais não, né? Hoje não manda cortar a cabeça, mas é mais ou menos isso. Então o comandante manda cortar a cabeça dele lá se fizer errado. Mas não é bem isso. Na realidade, essa mãe, ela pode e deve procurar um quartel da polícia, aqui é na 38, ou lá no batalhão, na João César, e fazer uma queixa. E a queixa é falar o que aconteceu. Ela não pode inventar nada, ela conta a história de como aconteceu. O senhor tem ciência de que essas pessoas assim, que passam por essa situação não têm coragem de fazer isso, né? O senhor tem ciência disso? As pessoas às vezes ficam com esse receio. Sim. Eu vou denunciar o militar. Daqui a pouco minha casa está cheia. Se você sabe de um fato que é crime ou que é errado e não comunica a quem de direito, você tem que passar pelas 3 peneiras, né, da sabedoria. É verdade? É bondade? Eu vou fazer. Se eu ficar calado, eu vou ajudar ou vou piorar? Não, vou ajudar. Aquele militar vai falar melhor, vai ensinar melhor, né? E é necessário. Então tem que passar pelas coisas. Tem que ser verdade, tem que ser necessário e a bondade. Você vai ajudar as pessoas. Então, essa mãe, se ela for no quartel e falar o que aconteceu, ela vai ser colocar tudo que ela sabe no papel. A partir daí, tudo que acontecer com ela não influencia ao boletim de ocorrência. Então, aquela denúncia ou aquele fato que ela transmitiu ali. Porque já está no papel.
Então, se matar ela, bater nela, fazer o que quiser com ela, não interfere. E o policial sabe disso. Então, ele não vai fazer nada, porque nesse problema aqui, o comandante vai chamar e puxar a orelha dele. Ô, meu filho, você é burro. Eu já te expliquei, você tem que falar direito, você tem que perguntar se a mulher entendeu. Vai puxar a orelha dele. Sim. Se ele matar a mulher, aí ele vai responder por crime. Aí é pena de 15, 20 anos de prisão. Então, ele tá vivo, ela tá morta. Então ele não vai fazer isso. Então, eu estou te falando. Sim, eu entendi. Porque não tem lógica. E não adianta. E o problema é que não adianta, porque já está no papel. É mais perigoso para ele, né? É mais perigoso para essa vítima, para essa mãe, por exemplo. Tá. Se for um caso gravíssimo, parece que não é o caso. Não. Mas se fosse um caso gravíssimo e ela não ficasse com medo, aí o bandido vai falar assim: bom, ela sabe, ela pode dar no dente daqui a uns dias, então vou matar ela. Aí mata ela. Agora, se ela já colocou, já está no papel, pode matar ela, para fazer o que quiser. Claro que nós não queremos isso, não, lógico. De jeito nenhum, mas eu quero dizer o seguinte: é mais seguro, para a pessoa que vá no quartel e fale o que ela sabe, o que ela coisa, porque aí o comandante do batalhão vai tomar as providências. Você já recebeu alguém lá para fazer isso? Muitos. Eu trabalhei na corregedoria da Polícia Militar. Você trabalhou na corregedoria? Já. Sério? Na corregedoria. Não, então você já recebeu demais essas coisas? Tem denúncias. Já trabalhei. Mas teve algum caso assim? Há muitos casos. Não, assim, de a pessoa foi lá e teve duas moças que chegaram. Elas passavam a noite, passou uma noite em casa, fora e tal. Quando elas chegaram em casa, uma delas estava com a roupa suja de sangue. Aí a mãe apertou. Não. Ela passou a noite na gandaia e chegou em casa. O que aconteceu? Não, a polícia tinha abordou, atrasou, não sei o que, depois liberou. Aí elas falaram com a mãe assim: não, nós somos abordados pela polícia e tal. Amanhã, então tá tudo certo. O que a polícia fez? Não, mandou a gente parar, deu busca, só conferiu a gente, todo mundo e tal. Aí a mãe falou: então tá bem, vocês estavam com a polícia, tá com Deus. Aí, alguns dias depois, as moças chegaram tarde em casa de novo. Aí a mãe: o que foi? Não, nós estávamos com a polícia. Aí, não, tudo bem. Na verdade, ela falou que estava com a polícia porque era uma forma de não levar a bronca da mãe. Aí, depois que elas falaram que estava com a polícia, a mãe encontra uma roupa suja de sangue. Aí chama ela: o que é isso aí? Que polícia? Que polícia? Aí começaram a mãe apertou as duas, aí elas falaram que foi a Rotan. Foi a Rotan que tinha estuprado, inclusive. Aí foi para o batalhão, foi na corregedoria, apurar e tal. Aí colocamos, a apuração colocou a tropa da Rotan toda para ver se ela apontava qual Rotan. Aí não sabia qual Rotan. Como é que a pessoa perguntar como é que estava escrito na viatura? Não, tinha escrito Rotan, aí uma falou que não tinha escrito Rotan. Se é Rotan, tinha que estar escrito Rotan. Não tinha escrito Rotan. Uma afirmou que não tinha. A outra já falava que a viatura era branca e cinza. E sempre que as Rotans são todas cinza. Então, as duas caíam em contradição o tempo todo. Rotan é cinza? Toda cinza. E malhado, cinza camuflado. Eu não estou lembrando disso. E aí elas mudavam, cada uma falava de um jeito, não estava escrito Rotan. Aí, pode falar a verdade. Aí ela falou: não, é porque nós saímos com os namorados, não sei o quê, pipipi. Ou seja, na segunda vez, elas não tinham estado com a polícia, não. Na primeira vez que chegou tarde em casa, a polícia realmente abordou elas, mas a polícia do bairro lá abordou elas duas e mais os namorados. Aí chegou em casa tarde, a desculpa é que a polícia que tinha parado. Mas a polícia abordou 10, 15 minutos, vamos lá. E ela chegou em casa e falou que a polícia que abordou e tal. A mãe: então, tá, a polícia, então tá tudo bem. A polícia só checou se viu se a gente tava com droga, com arma, então tá bom. Amanhã, graças a Deus, tá com a polícia, tá com Deus. Beleza. Aí, na segunda vez que elas atrasaram,
não tinha tido polícia. Na verdade, elas estavam namorando. Aí, quando elas chegaram, a mãe apertou, elas não sabiam o que falar, porque não podia falar que estava namorando. Aí elas falaram que estava com a polícia. Quando falou que estava com a polícia, aí depois veio a roupa de sangue. Mas aí vocês descobriram de onde que era o sangue? é delas mesmo, lá. No namoro delas lá. Ó. Eu não tô querendo esse namoro, não, gente. Não. Mas isso foi feito uma apuração. Misericórdia. Apuração. Então, ó, pra você ver, houve um constrangimento da tropa. Não, terrível. E na realidade elas estavam inventando. Claro que elas ficaram vivas. Não deu nada para elas, quer dizer, elas também passaram constrangimento. Demais. A mãe, então, meu Deus a mãe, do céu. Com certeza ficou terrivelmente constrangida. Mas Coronel, nós passamos um pouquinho aqui do tempo, né? Do seu tempo. 17h15, pessoal, nós precisamos encerrar. Tem mais perguntas aqui. Vou mandar para o senhor depois, Coronel? Então a gente guarda, a gente conversa no próximo. Vamos marchar. Né? Mês que vem o Coronel está aqui de novo, depois eu vou passar a data direitinho para vocês. A gente vai bater esse papo tão agradável quanto este. Foi muito bom, muito bom. Gostei demais da participação das pessoas também. Quero deixar um abraço aqui para todos vocês que participaram, que a gente não conseguiu ler. No próximo a gente vai conseguir, né, Coronel? No próximo não vai ter nenhuma agenda pós-podcast, se Deus quiser. Tentar, Mas também esse tempo tá bom, né, Coronel? Senão também é um negócio aqui o dia inteiro. Se a gente for falar o tanto de coisa que a gente tem que falar, nós vamos ficar aqui um dia inteiro. Mas é um prazer. É um prazer para nós receber o senhor aqui. Ouvir a população, é bom orientar a população e é importante isso. É muito importante. É muito importante. É um trabalho excelente que a rádio faz e que você, Estela, está fazendo. Está de parabéns. Obrigado, Coronel. Eu queria muito agradecer o senhor, sempre muito pronto para atender a gente, para nos ajudar as pessoas, né, orientar as pessoas. Isso é muito importante. Oxalá a gente tivesse outras pessoas como o senhor aí com essa vontade de contribuir. Isso é muito importante para nós. Então, pessoal, pode mandar os seus abraços, Coronel, para eu encerrar. Vou ficar à vontade. Quero agradecer a todos, né? Um abraço a toda a comunidade de Contagem, principalmente de Nova Contagem. Fico feliz e estou à disposição. Excelente. Muito obrigada. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Nós voltamos com o Coronel Fiuza daqui a aproximadamente 30 dias, né? Uma quarta-feira. O nosso programa Lei e Ordem, a gente vai bater nesse papo aqui. Nós estamos aqui realmente, né, Coronel, à disposição para servir. Coronel, mais uma vez, obrigada. Que Deus abençoe o senhor. Amém. E até breve. Muito obrigado.